Olá, você que está conosco, Biologia, professor Cornélio com vocês. Vamos hoje juntos falarmos de aspectos bem importantes de bioquímica, portanto, biologia celular, bioquímica e o Enem. Todos os nossos encontros começarão sempre com "é assim que cai no Enem". Vamos, a partir de questões, ou seja, de itens, trabalharmos os conteúdos associados. E vamos mostrar para você o que realmente cai. E aquilo que não cai, você não vai estar perdendo tempo em aspectos irrelevantes para uma prova de uma magnitude tão ampla e tão importante como é o Enem. Então, ao longo dos nossos encontros, vamos fazer isso. E hoje, o nosso encontro é com a bioquímica e, portanto, vamos analisar um pouquinho da formação da estrutura dos seres vivos. Vamos lá? Na bioquímica, vamos falar um pouquinho sobre sais minerais e água. E é assim que cai no Enem. Tá? Então, você vai avaliar comigo uma questão do Enem que diz assim: a água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Aqui nós temos o texto gerador. A situação problema. Agora nós vamos ter um enunciado, que é o comando. O que ele vai querer que você saiba? Vamos lá? Ele colocou uma tabela ainda, fazendo parte do texto, da situação problema. Ainda não temos o comando. Nós temos o tipo de célula e temos na outra coluna a quantidade de água. Você observa que um tecido nervoso, a substância cinzenta, ela tem 85% de água. O tecido nervoso, a substância branca, tem 70%. Essa situação problema. A medula óssea tem 75%. O tecido conjuntivo tem 60%. O tecido adiposo tem 15%. As hemácias têm 65%. E os ossos sem medula têm 20%. Vamos agora analisar o enunciado. Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra ela pesava 200 miligramas. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa amostra é uma amostra de... Observem que aquela ideia, muitas vezes colocada por algumas pessoas, até no passado recente, o Enem você vai direto para a pergunta e não leia o texto. Sempre leia todo o texto. Tá? Mas eu quero começar lendo o enunciado. Pode, por onde você quiser começar, é uma questão tua. Porque quando eu li o enunciado, eu volto a ler a situação problema e eu vou averiguar o que realmente ele quer saber. Pode ser, mas você tem que sempre ler o texto. Aqui nesse caso tem que interpretar uma tabela. Então olha só, para nós juntos avaliarmos. Olha aqui. Tem várias maneiras de fazer, isso é uma questão que envolve matemática, regra de 3. Ele afirma que a amostra intacta tinha 200 miligramas. Isso representa o 100% da amostra. Ela tinha isso. Agora, se voltarmos aqui, ele diz assim: após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80. Então, 80 miligramas ela passou a pesar. Então, ela reduziu muito. Ela tinha 200, ela passou a ter 80. Beleza? Ou seja, 120 miligramas, nós vamos ter aqui que houve de redução. Eu calculei aqui, se podia fazer assim, 120 miligramas e verificar quantos por cento
foi perdido. Eu fiz diferente, ó. 200 miligramas eram 100%. 80 que ficou, tá? 40%. Desculpinha X. Então, X é 80 vezes 100, dividido por 200, é 40%. Tá? Então, 100 menos 40%, 60% é água. Tá? Porque ó, ela tinha 200, passou a 80. Ou seja, 60% foi perdido. Então, esse 60% que foi perdido, isso é água. E aí eu vou na tabela e verifico qual tecido tem 60% de água. E eu verifico aqui que é o tecido chamado conjuntivo, que tem 60% de água. Então, a nossa resposta aqui, tecido conjuntivo. É assim que cai no Enem. Você observa que envolveu um conhecimento matemático envolvido com a biologia. Eu diria que mais matemático. Mas o que nós temos em relação à água que é relevante nós sabermos? Então vamos lá. Quando nós analisamos uma estrutura celular, nós vamos verificar que a estrutura celular, seja uma célula procariota ou eucariota, ela é formada por duas porções. Uma porção chamada inorgânica e uma porção orgânica. A porção orgânica é aquela porção que contém o elemento do carbono, né? A porção inorgânica, que o elemento carbono não está ou está pouco presente. Na verdade, a inorgânica seriam sais e água, e a orgânica vamos ter carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas e assim por diante. Então, pensando na parte ou na porção inorgânica. A porção inorgânica, a água e os sais minerais. Como pode aparecer no Enem? Aqui nós temos uma molécula de água, H2O. Então, você tem que ter 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Observe que essa estrutura da molécula, aqui você tem um ângulo, 104 graus. A água é uma molécula que nós chamamos de polar. Se ela fosse dessa maneira, nós teríamos algo apolar. Ela tem polos, ela é polar. E aí temos um detalhe. Quando a gente avalia as características da água, nós vamos ver que a água tem polaridade, ela tem polos. Existe uma coesão que está associada às chamadas ligações de hidrogênio. Há um tempo atrás, nós chamávamos isso aí de ponte de hidrogênio. Ou seja, você tem uma molécula assim, que tem cargas. Olhem só. Existe, obviamente, uma relação, ó, como tem cargas aqui, algo assim. Existe uma relação de força, aqui, de positivo e negativo. Isso aqui gera a ligação de hidrogênio. Mantém a coesão entre as moléculas. Coesão e adesão. Outra propriedade é a tensão superficial. Quem que já não observou, por exemplo, uma imagem, né? Por exemplo, de um inseto que se encontra, né? Sobre a água pousada. Existe uma certa tensão superficial. Existe um calor específico, a água tem um maior calor específico. Quantidade de calorias necessárias para aquecer 1 grama de água de 15,5 graus Celsius, né? A 1 grau, né? O calor específico da água é o maior de todos, é 1. A água é um solvente universal. Ela dissolve quase tudo. E nós vamos verificar 2 propriedades. Hidrofobia e hidrofilia. Hidro significa água.
Filéus é amigo. Hidrofílicas são substâncias amigas da água, que a água dissolve. Hidrofóbicas que a água não dissolve. Podíamos colocar aqui açúcar e podíamos colocar em hidrofóbico, por exemplo, gorduras. Tá? Na verdade, existe uma regra que toda substância polar pode ser dissolvida por uma polar e toda apolar por uma outra apolar. Então, por exemplo, a gordura podia ser dissolvida por um solvente orgânico, ambas são apolares. A água podia dissolver o açúcar, ambas são polares. Agora, a água não dissolve gordura, porque a água é polar e gordura é apolar. Tá? A água é pura. Isso aqui é muito importante, gente, quando se usa o termo água pura. Fala, eu estou tomando aqui uma água, né? Comprei lá uma aguinha mineral que é pura. Não, água mineral não é pura. Água pura é aquela que só tem H2O. A água mineral tem sódio, potássio, cálcio, manganês, fósforo, iodo e etc. Então, na verdade, o que nós tomamos é uma mistura, né? Então, aqui a água é pura quando contém só H2O. Características da água pura. O ponto de fusão da água é 0 graus. O ponto de ebulição, quando ela vai ferver, é 100 graus. Isso a nível do mar. A densidade, a 1 atm de pressão, ou seja, a nível do mar é de 1 grama por centímetro cúbico. Essas são as características da água pura. Então você vê aqui, características químicas. A água é uma molécula polar, como nós comentamos, nós temos polos, beleza? Aqui os polos. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. É a miscibilidade. Substâncias hidrofóbicas são moléculas apolares e hidrofílicas são moléculas polares. Então a água dissolve substâncias hidrofílicas e não hidrofóbicas. Beleza? Agora a água, ela varia nos organismos conforme a idade, a espécie e o metabolismo. Então, como exemplo, você pega uma criança, você pega um adolescente, pega um idoso e pega um embrião humano, ou um feto humano. Obviamente que a porcentagem de água maior no embrião, depois é o feto, aí é a criança que nasceu, é o adolescente, aí é o idoso. Quanto mais idoso for o indivíduo, menor é a quantidade de água. Isso se observa no próprio idoso, que parece que a pele dele vai, né, além de frágil, ela vai ressecando. Espécies, ela varia conforme a espécie. Uma água viva. A água viva chega a ter mais de 98% de água no corpo. Você pega um ser humano adulto, tem uns 65% de água. Então varia conforme a espécie. Também vai estar variando, tá, conforme a atividade metabólica. Você pega um tecido muscular que é metabolicamente muito ativo, a quantidade de água é maior. Tecido nervoso é maior. Você pega um osso metabolicamente menos ativo, a quantidade de água é menor. Então, idade, espécie e metabolismo. É assim que varia a quantidade de água. Sais minerais. Os sais minerais, eles podem se encontrar dissolvidos na água. Você pega o NaCl, sal de cozinha. Como eles podem encontrar, né, agregados a estruturas não dissolvidas, por exemplo, uma matriz óssea, você vai ter lá um sal, em cristalóides formados, como os uratos. Então eles podem estar tanto mobilizados quanto imobilizados. Tá? Alguns sais e alguma aplicação disso para nós analisarmos em conjunto. Cálcio. Cálcio é um dos sais minerais. Ele atua no quê? Na formação de tecidos, como ossos e dentes. Clássico, né? Age na coagulação e na contração muscular, como ativador de reação. Então você pensa que se o cálcio tem função
na formação de tecidos, como o tecido ósseo e os dentes, e ele age no processo de coagulação e contração, se ocorrer uma deficiência, uma carência de cálcio, claro que deformações ósseas estarão presentes. Enfraquecimento dos dentes. Da mesma maneira, a pessoa pode ter dificuldade na coagulação. E também pode ter problemas com a contração muscular. Por isso que é importante, né, estarmos averiguando se a nossa dieta ela contempla as fontes de cálcio. E aí, claro, o queijo, o leite, a lentilha, o amendoim, a castanha de caju, os frutos e verduras de um modo geral, óleo de fígado de bacalhau, que é muito completo, fígado, mas leite e seus derivados, ovos, são fontes abundantes. O sódio. Então, o cálcio é representado dessa maneira. O sódio, por exemplo, presente no sal de cozinha, o NaCl. Na Cl-. Tá? Ele é atuante na formação da bomba de sódio e potássio, que na verdade mantém o equilíbrio de cargas, possibilitando a célula se manter viva, possibilitando a célula conduzir impulsos nervosos. As fontes são as mais variadas, vegetais, né? Mas principalmente o sal de cozinha. Outra coisa importante também, que ele está associado à questão da regulação, ou a manutenção, melhor dizendo, da pressão arterial. Creio que alguns de vocês já colocaram sal embaixo da língua, porque a pressão, né, se encontrava muito baixa. Aí um sal embaixo da língua, ele vai facilitar aí, né, o equilíbrio da pressão arterial. Ok? São dois exemplos aí de sais minerais. Né? Um outro exemplo é o iodo. Ele, na verdade, é um elemento que nós precisamos em pequena quantidade, mas é indispensável. O iodo é um elemento importante na formação dos hormônios da nossa glândula, que está nessa região do pescoço, chamada tireoide ou tireoide. Essa glândula, na verdade, produz o hormônio calcitonina, que não tem nada a ver com iodo, o hormônio T3, triodotironina, que tem tudo a ver com iodo, como o nome sugere, e o T4, que é o tetraiodotironina ou tiroxina, que é o hormônio mais abundante. Esse hormônio está associado à manutenção e à regulação de todo o metabolismo basal, metabolismo do nosso organismo. Claro que na formação do T3 e T4 entra o iodo. A carência do iodo, ela vai gerar um hipotireoidismo. E esse hipotireoidismo, tá, ele pode provocar uma redução no metabolismo. Temos algumas fontes de iodo, né? Claro que tudo que é do mar tem iodo. E algumas verduras escuras, como o agrião, tem iodo. Tá? Outro elemento pertencente ao grupo dos sais minerais é o ferro. O ferro é importante na formação da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que nós vamos ter, né, para formar as hemácias, e o ferro ele vai entrar como grupo prostético, como grupo não proteico na formação de uma proteína. A carência do ferro provoca uma anemia férrica. Nem toda anemia é por carência de ferro. Pode ser por carência de cobalamina, vitamina B12. Quais são as fontes principais?
fígado, carnes, leite, vegetais, ovos, alguns vegetais mais escuros, né? E assim por diante. Tá? Como beterraba é o grande exemplo. Tá? E vamos continuar vendo como cai no Enem. Porque nós temos um conteúdo associado, que é a bioquímica, água e sais minerais, como nós vimos. Agora vamos dar uma analisada como que o Enem pode cobrar de você. Vamos lá? Os distúrbios por deficiência de iodo, TDI, são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seus produtos, ou em seu produto, certa quantidade de iodeto de potássio, para suprir essa carência de iodo. Aí diz assim, essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? Olha que importância de nós termos revisado com você o conteúdo. Quando nós falamos em iodo, eu falei em que glândula? Tireoide. Então não é na hipófise, não é no pâncreas, não é na suprarrenal, não é na paratireoide, é na tireoide. Aí você pode estar me questionando, mas Cornélio, como que funciona isso? Outro aspecto que nós podemos relacionar com conteúdo. Vamos lá. Aqui é a tireoide. Tá? Então, olha que coisa interessante. Aqui nós temos, imaginem que isso aqui é o nosso encéfalo. Beleza? Aqui seria a medula. Tá? Em diante. Mais ou menos nessa região, nós vamos ter o hipotálamo associado à hipófise, que se divide em duas, adeno e neuro. O hipotálamo produz um fator hipotalâmico chamado TRH, hormônio liberador da tireoide. Na verdade, o TRH, ele sai do hipotálamo e vai agir na parte anterior da hipófise, chamado adenohipófise. A adenohipófise produz o hormônio TSH, hormônio estimulador da glândula tireoide. O TSH estimula a glândula tireoide e a tireoide vai produzir com esse estímulo dois hormônios, o T3 e o T4. O TSH não estimula a calcitonina, que já veremos. Então, o que é que vai acontecer? Aqui acontece uma coisa que nós chamamos de feedback ou retroalimentação negativa. Então, assim, conforme vai aumentando a quantidade de TSH, dá para até colocar num gráfico isso aqui, ó. Colocarmos aqui o tempo e aqui a concentração do hormônio. Algo assim. TSH. Então, aumenta a quantidade de TSH, estimula o aumento de T3 e T4. Só que chega um momento que o aumento exagerado de T3 e T4 inibe o TSH. É mais ou menos assim, eu falo para vocês, estudem, se preparem, estudem, se preparem, estudem, se preparem. Vocês começam a estudar e se preparar. Começam a estudar e se preparar. Quando eu vejo que vocês estão estudando e se preparando para a prova do Enem, e estão indo muito bem, o que eu faço? Eu paro de mandar. Só que quando o meu estímulo não existe mais, o que vai acontecendo? Vocês vão esmorecendo. Vocês vão deixando de estudar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a mandar. Então, olha que interessante. Quando há um aumento de TSH no primeiro momento, TSH, ele estimulou a um aumento de T3 e T4. Só que esse aumento de T3 e T4 inibe a liberação do TSH. Então você tem aqui, ó, o TSH
mais estimulou liberar T3 e T4. T3 e T4 menos. Ele inibiu o TSH. E é quando o T3 e T4 inibe o TSH, só que é o próprio TSH que estimula o T3 e T4. Vira um ciclo. Isso é feedback negativo. Ok? Então, só que aí é onde entra o iodo. Para formar o T3 e T4, triodo e o tetraiodo tironina ou tiroxina, precisa de iodo. Então não adianta ter estímulo, que é o TSH, se não tem iodo. E o iodo vem da onde? Ele vem da dieta. Essa carência, portanto, de iodo, tá? A carência de iodo, ela vai gerar uma doença chamada bócio endêmico. Por que endêmico, Cornélio? Porque é típico de certas áreas. Que regiões são essas? Regiões distantes do mar, onde não tem contato com o iodo. Então vai acontecer o quê? Como a tireoide não tem recebido o iodo necessário para formar T3 e T4, a tireoide começa a receber o estímulo do TSH e não consegue responder com T3 e T4. E aí ela cresce, gerando o bócio ou papeira. Esse é o bócio endêmico. Como é que resolve? Dá iodo na dieta, está resolvido. E por isso que é obrigatório usar o iodo no sal de cozinha. Ok? Essa é a relação, portanto, do iodo. Agora eu gostaria de colocar mais um detalhe. Muito importante. Quando há uma redução na quantidade de T3 e T4, nós temos uma hipofunção. Funciona abaixo do normal. É um hipotireoidismo. Quando nós temos uma hiperprodução de T3 e T4, Cornélio, está ligado ao excesso de iodo? Não. Nós temos um hipertireoidismo. No hipotireoidismo, hipo abaixo, hiper acima, no hipo, como tem menos hormônios ou poucos hormônios tireoidianos, o metabolismo fica lento. O indivíduo engorda, ele tem o chamado mixedema, ele tem bradicardia, o coração bate lentamente, tem muito sono, fica devagar, quase dormindo, e etc. Tudo que o torna lento. E pode, inclusive, quando se desenvolver isso na infância, gerar uma doença grave chamada cretinismo. Por isso que é necessário, no teste do pezinho, identificar o hipotireoidismo congênito. Como é que trata, Cornélio? Com hormônio tireoidiano, que é fornecido, inclusive, pelo SUS. E o hipertireoidismo? Pelo contrário, muito hormônio deixa acelerado. A exoftalmia, o olho esbugalhado, a aceleração do batimento cardíaco, emagrecimento, sudorese aumentada. O indivíduo tem, portanto, um aumento muito grande no seu metabolismo. Essa é a hiperfunção. E ainda para nós finalizarmos esse nosso bate-papo, eu falei para vocês que a calcitonina é um hormônio da tireoide que não tem a ver com o TSH. Na verdade é assim, quando há um aumento da quantidade de cálcio no sangue, a tireoide libera a calcitonina, que joga a calcitonina para os ossos, promovendo calcificação. A falta, portanto, de calcitonina gera uma fraqueza óssea. O excesso de calcitonina faz com que falte cálcio no sangue. E a pessoa pode ter problemas de coagulação ou de contração muscular. Ok? Então aqui, gente, nós mostramos para vocês como cai no Enem e como poderia cair agora em 2019. Um grande abraço, bons estudos a todos e eu acredito no teu potencial. Até breve.